Bom, gente, então, dando início ao nosso projeto de formação ativista, esse aqui é um espaço que a ECO está criando para disponibilizar, socializar para todos, socializar para todos esse conteúdo, né? É um conteúdo que a gente humildemente propõe, né, como orientação de formação ativista para quem quiser. Ele está disponível na internet através daquela sala de aula virtual do Google, né? Então, a gente montou ali uma página de sala de aula virtual e tem lá todo esse conteúdo, que é um conteúdo com o qual a gente teve contato no passado, no presente, e um conteúdo que a gente usou também para nossa formação pessoal durante os anos, e agora a gente, vamos dizer assim, compilou tudo e disponibilizou na forma de um curso online, um curso autogerenciável, né, que fica ali na sala de aula do Google, que as pessoas podem acessar. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar e ilustrar o que eu estou falando, mas de uma forma melhor. Vocês me confirmem aí se está o compartilhamento da tela ok, tá? Tá, vai avisando. Então, a gente tem aqui essa página, que é o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, e a gente explica rapidamente aqui, né, que é isso, é um curso autogerenciável, né, de aprendizados teóricos e práticos do nosso coletivo ECOS, né, e nossos ativistas e apoiadores. É um conteúdo que a gente foi compilando e juntando com o passar do tempo, tá? Então, uma sala de aula digital e coletiva. Então, a gente tem aqui, tem o contato nosso aqui, o link direitinho, para quem quiser entrar em contato. E a gente quer exatamente isso que o César fala aqui, ó, aprender e trocar, né? Então, para quem não conhece, a gente pode disponibilizar o link, tudo direitinho, vou disponibilizar no chat, nas nossas redes, já está disponibilizado no Instagram e tudo mais. Qualquer coisa é só entrar em contato. E aí, se você clicar aqui em atividades, você vai ter as atividades que a gente propõe. Antes, que eu me esqueci, eu queria mostrar para vocês que a gente está usando aqui essa plataforma da Rede Mocambos, né, que é uma plataforma criada e gerenciada pela Casa de Cultura Tainã, que fica aqui em Campinas, São Paulo, e uma casa enfim, de cultura preta, de cultura popular, e ela proporciona uma rede de, sim, meet, né, como se chama hoje em dia, de calls, possível para qualquer pessoa que esteja interessada em entrar em contato com eles, gratuito, a princípio, para usar e fazer suas reuniões, fazer suas apresentações, né, e tudo isso é disponibilizado, inclusive, na TV deles, que é a TV Tainã, TV Mocambos, e fica disponibilizado lá. Por exemplo, a nossa atividade aqui, muito provavelmente está sendo transmitida ao vivo, está sendo transmitida aqui na TV Tainã. Você também, dependendo de como for, se for um movimento social, um coletivo, tiver um contato, pode ter também vamos dizer assim, uma pasta virtual, né, na nuvem da Rede Mocambos. Então, é toda uma estrutura que a TV Tainã, a Casa de Cultura Tainã disponibiliza para o nosso povo, né, para nós, né, usarmos, ao invés de ficar usando ali conteúdo privado, né, do Google, do Zoom, ou sei lá do que, Skype, é melhor usar o que é nosso, né, e muito bem disponibilizado, vocês podem ver aqui uma estrutura muito boa da Rede Mocambos, tá? Então, eu queria colocar isso. E quem quiser é só entrar em tainã.net.br, falar com eles lá e tal, e aprender um pouco mais sobre isso. Seguindo com a nossa proposta aqui, essa é a primeira aula, primeiro vídeo que a gente está gravando aqui, e a gente vai seguir um cronograma de aula que a gente propôs para nós mesmos, inclusive, né, no passado recente, de fazer junto com, exatamente seguindo aqui a orientação desse curso aqui, dessa sala de aula de formação ativista, né, o do curso autogerenciável. Então, para início, eu vou
antes de entrar de fato aqui no primeiro tópico nosso, que a gente chamou de Bíblia Ativista, que é uma brincadeira e, ao mesmo tempo, uma forma que a gente achou legal de organizar o conteúdo, né? Então, a gente tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, os evangelhos das nossas referências revolucionárias, né? Tem livros dos apóstolos, tem salmos e provérbios e etc. A gente vai passando por isso com o tempo, né? Tem o Cineclube Ativista, um conteúdo aqui chamado Nós por Nós, que é a prática, né, do nosso coletivo, para servir de, vamos dizer assim, de amostra, né, do que pode ser feito. O Diálogos Abertos e o conteúdo complementar também são práticas do nosso coletivo. Mas antes de entrar aqui, vamos começar com um vídeo que eu queria passar. Lembrando que nós estamos no mês de abril indígena, né? Não exatamente aquela coisa indígena comercial ou fútil que a gente acaba aprendendo até nas escolas, de ficar pintando e etc., mas sim um mês de reconhecer a luta indígena, né? Também é o Abril Vermelho do MST, em memória de alguns acontecimentos no passado, né? Eldorado dos Carajás e etc. Mas eu queria passar esse vídeo. Então, para passar esse vídeo, eu vou interromper aqui o compartilhamento de novo. E vou compartilhar apenas a guia para a gente poder ouvir o som dela corretamente. Vocês estão enxergando aí a guia do YouTube? Sim. Beleza. E me avisem se o som não estiver funcionando, tá? Então, eu vou tocar aqui só 1 minuto e meio para a gente começar nossos trabalhos aqui hoje. Deixa eu... Katawhabaniwa nai. Katawhaye magapehe paitinako. Amazônia riko. Wanika wa mana nitsa. We makayaka. Karunko akawan here. Terza wanako kawa paramarita. Wainhaka wakapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Nhão Wahiuca, Brasil. Nhão Sacapacue, Pacá. Cametzavatupicacá, Vintaquete e Yo. Metzaca do Pia, Upi, 1500 anos. Piacatu. Neta panza, poaza que na caia, picada que pinética. Nhão Wataita, Wamaka que we maca ima, Wanevi, Cacani. Então é isso, pessoal. Mostrando esse vídeo para a gente só manter essa lembrança de como a gente, às vezes, vê de uma forma muito equivocada a questão indígena, né? Então, só esse toque inicial e pedindo a licença aí para a gente começar os nossos trabalhos. Como eu disse, a gente abriu aí trazendo um pouquinho da questão indígena. Outra coisa, gente, a gente não vai aqui fazer exatamente tudo que está proposto no curso. É para ser uma coisa mais resumida aqui a nossa aula, né? Para ser uma coisa mais rápida, dentro do possível. A gente vai passar por algumas situações, algumas coisas que estão orientadas ali. Não vou fazer por completo, senão a gente fica aqui 5 horas, né? Vamos começar aqui com a nossa Bíblia Ativista. No Velho Testamento, a gente sugere, né? Fechem os microfones aí, por favor. Isso. A gente sugere que a leitura desse livro chamado A História da Riqueza do Homem,
do autor Léo Huberman, né? É um livro antigo de economia social e tudo mais, que faz uma análise dessa evolução da história, evolução histórica com relação aos modos de produção e os modos de exploração, né, econômica de sua sociedade, das sociedades capitalistas e tal, e desde antes, na verdade. Então, por isso que a gente classificou aqui como o Velho Testamento, porque traz desde de Idade Média e tudo mais até os tempos atuais, mais ou menos, né? Esse livro é dos anos 80, se eu não me engano, e ele traz até essa leitura histórica, essa evolução da história de como o homem explora explora a sua própria sociedade em prol da riqueza de alguns, né? Seja com o sistema escravista, a servidão, ou no sistema mercantil, industrial e capitalista. Então, a gente considera realmente uma leitura muito importante que faz esse panorama até ali a velha Europa, né, até a Europa mais ou menos dos dias atuais, antes da gente entrar no que a gente considera, no que a gente brinca aqui de Novo Testamento, que é o Novo Mundo, que seria as Américas, né? O capitalismo das Américas aqui. Mas mostrando para vocês do que eu estou falando mais especificamente, o livro está à venda em vários lugares, é um livro muito conhecido, é de 81, ó. Você acha rapidinho e fácil na estante virtual, por exemplo, ou em qualquer outra livraria aí, né? Tem o audiolivro no YouTube, se você quiser trabalhar, escutar o livro enquanto faz. Tem o audiolivro em etapas, né? No YouTube, por exemplo, essa aqui é a primeira parte. É aquela leitura meio esquisita de computador, mas serve para ajudar para quem quiser e para quem, principalmente para quem não tiver a visão, né? E a gente também disponibiliza aqui o link do livro mesmo, porque tratando-se de um livro antigo, ele tem na internet, né? Então aqui você tem o PDF do livro, caso você não possa comprar, da sua edição um pouco mais antiga, mas está aqui, né? Então, eu vou apenas mostrar rapidamente aqui, ó, a gente tem, por exemplo, é um livro que fala desde o feudalismo ao capitalismo, né? Como eu estava dizendo. Então, vem perpassando pela história as relações econômicas entre os homens. Mas, assim, é um livro de uma leitura muito tranquila. Não é um linguajar técnico, chato e maçante. É um livro que vai contando uma história mesmo, né? Mas com bastante conteúdo, bastante embasamento. Então, a gente sugere a leitura. Não é um livro pequeno, mas também não é nada absurdo. Tem ali suas 300 páginas. Dá para ler tranquilamente para quem quiser se preparar para entender como funciona, né? Como funciona o Estado, como funciona a elite e essa exploração econômica das sociedades. Eu vou ir direto em algumas páginas para destacar algumas coisas, tá? E ver com vocês aqui. Só como destaque mesmo do livro, a gente tem, por exemplo, já na fase industrial, né? Esse livro traz aqui, e eu não, me digam aí se vocês não estão vendo, eu estou mostrando o livro aqui, vocês estão vendo, não? Tô vendo sim. Tá. Então, aqui ele traz um panorama de como que era a primeira organização industrial ali, existiram algumas fases dessa industrialização dos governos, né, dos países e tal. Então, ele traz aqui, ó, as novas indústrias foram, de fato, desde o início, organizadas em bases capitalistas, né, no seu sistema industrial. Então, você passa... Deixa o áudio aí, gente, por favor. Beleza. Eu ainda tenho um áudio aberto, deixa eu ver aqui. Aí, agora não. Então, ele traz um pouco desse conteúdo. É importante a gente entender, né? Porque a gente sai ali de um sistema de relação, por exemplo, dos artesãos, né? Uma relação
familiar, uma situação de trabalho muito pessoal, para partir para um sistema de corporações. Então, ele fala dessas fases, né? Primeiro, o sistema familiar, onde membros de uma família produzem artigos para seu consumo e não para venda, e o trabalho não se fazia com o objetivo de atender a um mercado, mas isso é no princípio da Idade Média. Então, a gente fazia para se atender às suas necessidades, vamos dizer assim, né? Aqueles que tinham essa opção da produção ali, vamos dizer assim, dentro das suas casas. Aqueles que não tinham, trabalhavam a serviço dos outros, ou ainda, obviamente, existia a relação de servidão, a relação de escravidão também, né? No contexto de guerras e tudo mais. E aí passa-se ao sistema de corporações, né, que ainda convivia junto, esses sistemas que no começo conviviam juntos ainda, né? E, de certa forma, até hoje, convivem juntos, né? Então, a produção realizada ali por mestres artesãos com os seus empregados. Então, aí já era uma pequena corporação, né? Surgindo ali dessa modo de trabalho industrial, vamos dizer assim, né? E aí, dessa forma, já começou a ter aquela situação de relação do produto do trabalho, e não, vamos dizer assim, você vende o produto do trabalho dos seus empregados, né? Aquele dono daquela situação. Isso durou a Idade Média inteira. E o sistema doméstico, que é o que é produzido em casa, mas para um mercado em crescimento. Então, aí ele meio que combina as duas coisas. Mas aí o mestre artesão, o dono daquela banca, né? Ele também era dono dos instrumentos de trabalho, porém dependia de um terceiro para fornecer ali a sua matéria-prima, e aí começa a surgir a figura do empreendedor e a figura do intermediário, né? Então você vê já desde lá do início da fase industrial ali da Idade Média, da passagem da Idade Média para o sistema industrial como a gente conhece até hoje, já surgia ali o intermediário, o empreendedor, de certa forma, que seria o que a gente vai chamar futuramente de um capitalista, né? Aquele cara que faz a venda, de certa forma, dentro do sistema de produção, eu estou dizendo, né? Não o capitalista dono dos meios de produção, mas aquele que faz o intermédio, né? E ganha com isso. Ou seja, ele ganha com um serviço que não necessariamente está ligado à produção em si, e não necessariamente está ligado aos meios de produção, à matéria-prima, e sim com o intermédio, né? E aí o sistema fabril, que aí já é a produção para o mercado mesmo, que aí já é a situação de ter uma fábrica mesmo, e aí os trabalhadores, como ele coloca aqui, perdem completamente sua independência. Não possuem matéria-prima, nem os instrumentos, nada. Ele simplesmente vende o seu serviço, o seu produto, vende o seu trabalho, né, sua mão de obra, para o sistema de produção fabril. Então, é interessante a gente observar, né? E aí, pulando aqui um pouquinho para a página, aqui é um pouco, ó, do salário por hora, né? De uma das fábricas dessa época do início da industrialização, né? Então, sim, nessa empresa aqui, nessa fábrica, 5 famílias recebiam 1 centavo ou menos de 2 centavos, e assim vai, até que a maior parte das famílias recebia entre 3 e 11 centavos, né? Falando ali do início dessa situação fabril, né? Por hora. E por semana, em média, ali, $1,75. Falando especificamente da Inglaterra, ali onde começou mesmo a ter mais essa leitura das coisas, né? Esse modo de produzir as coisas. E aí, um dado interessante, a distribuição das crianças empregadas segundo a idade. Então, desde o início do industrialização, como já é conhecido, sempre houveram crianças trabalhando. Mas o que espanta aqui, às vezes, é que nós estamos falando de crianças de 2 e 3 anos. Então, uma determinada fábrica
tinha lá 2 crianças de 2 anos trabalhando. Como que é isso, né? A gente não consegue, às vezes, nem conceber isso hoje em dia, mas tinha. 3 a 4 anos, 4 a 5 anos, até 10 anos, você tem ali uma grande quantidade de crianças trabalhando numa fábrica. E a partir dos 10, então, a grande maioria, muitas crianças trabalhando, né? Se você considerar criança abaixo de 14 anos aqui, você tinha uma grande quantidade de crianças trabalhando nessa fábrica. Então, veja bem, isso é empregado, não é a criança que ia porque a mãe não tinha onde deixar o filho, é realmente crianças empregadas, fazia alguma coisa com 2 anos de idade. Deixa eu ver quem que levantou a mão aqui, pode falar, Rob. Não, só, acho que um ponto relevante com relação a isso aí, é que, assim, lembrar também que as fábricas não é essa visão de fábrica que a gente tem hoje, né, que, assim, algumas são interditadas de vez em quando, mas, assim, é minimamente organizado, minimamente limpo e tal, né, é uma situação completamente insalubre, assim, um negócio horroroso, e o próprio maquinário não era, né, era máquinas arcaicas, que muitas vezes causava mutilações, enfim. Então, tipo, as crianças trabalhavam sobre essas condições, né? E com jornadas de 16, 14 horas facilmente. Mas aí eu vou te surpreender, porque assim como as pessoas que leem o livro são surpreendidas, porque ele está falando exatamente dessa época que você está citando, né? Um sistema completamente insalubre e tudo mais, né? Para ilustrar isso que você está falando, o cigarro foi inventado na França nessa época da industrialização, por exemplo, como forma de as pessoas não passarem fome, porque não tinha comida. Então ele fumava para passar mais tempo sem comer, né? Um exemplo, né? Mas aí o próprio autor, por isso que esse livro é interessante, brinca com isso, falando, olha, de fato seria um relatório lá do século XVI ou XVIII, e na verdade não. A época e o local das condições acima descritas é de agosto de 1934, em Connecticut, nos Estados Unidos. Então, além de tudo isso que o Rob colocou aqui, que já era real nessa época, né, do início da industrialização, de uma forma muito insalubre, terrível, né, vamos dizer assim, porém isso segue com o avançar do capitalismo e da industrialização até os dias atuais. Não que 34 sejam os dias atuais, mas a gente está falando aqui de uma época pós-crise da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, de 29, e que quando o capitalismo aperta, ninguém está nem aí não, irmão. Volta tudo como era há 200, né? Há 200, 300 anos atrás. Pode falar, quem levantou a mão. Não, eu de novo. Não, isso aí é bom porque, assim, é uma visão que às vezes a gente, quer dizer, para nós, né, que somos uma visão mais à esquerda e tal, é que com o avanço né, do tempo e da tecnologia e tal, isso serve para liberar a mão de obra, né? E, na verdade, é o contrário, é só aumentar o ganho do capitalista, né? Aumentar a Exatamente. lucratividade em detrimento de os trabalhadores continuar trabalhando a mesma coisa, né? Por exemplo, no Brasil, a jornada de 44 horas foi colocada em 1932. Exato. Né? Logo Pelo nessa Getúlio época. Vargas. E nós estamos nessa até hoje, quer dizer, a produtividade, o trabalhador continua trabalhando a mesma coisa e os caras lucrando cada vez mais. Perfeito. Ou seja, é uma constante, na verdade, no sistema, né? Daniel, viu que você levantou a mão, só para ilustrar isso também. Esses dias agora, acho que foi ontem, saiu, por exemplo, uma notícia de que bolivianos foram resgatados de trabalho nessas condições que a gente está falando, aqui, se eu não me engano, não sei se foi Hortolândia ou Montemor, aqui do lado de Campinas, em regiões de fábricas, né, de região industrial, com suas filhas e tudo mais ali, trabalhando junto na área da costura, como a gente cansou de ver atualmente, né? Fala, Daniel.
Então, essa fase que é a mesma nos Estados Unidos, é aquela do Vinhas da Ira lá, do Steinbeck, dos caras também indo para os campos procurando o campo de lugar para colheita e tal, o povo em romaria andando pelo país procurando trabalho, né? Essa fase, né, Lucas, ou não? Eu não lembro, Vocês estão cara. falando. Não sei dizer agora. Não estou lembrado. Tá bom. Mas a gente sabe que os Estados Unidos e o Brasil, né, o Novo Mundo, né, a gente vai falar dele numa outra aula melhor, mas é bom você pontuar, ele já pegou tudo isso copiado do Velho Mundo, né, da Europa, com o agravante de termos ali, vamos dizer assim, a questão de ser uma nova terra a se explorar, né? E aí, com tudo que tem de mal nesse processo, vindo já de uma questão mercantilista, né, e fabril e industrial, vinda ali do Velho Mundo, né? Então, mas aí, principalmente na questão agropecuária, né? Essas formas agropecuárias de um capitalismo, né? Inicial. E exploração, e extermínio, e genocídio, e tudo que vem no encalço disso, né? Então, os Estados Unidos passou por isso no famoso Go West, né? E o Brasil a mesma coisa. Certo? Deixa eu só ver aqui. Grande Depressão. Isso, foi logo no pós-Grande Depressão, essa informação que eu estava aqui lendo. Era logo no pós. Logo ali na Grande Depressão, né? Logo durante. E continuando a ilustrar isso, né? A gente tem aqui uma fábrica próxima de Manchester, por exemplo, onde se trabalhavam 14 horas por dia, numa temperatura de 26 a 29 graus Celsius, ali dentro da fábrica. Coisa que a gente vê até hoje aqui em Campinas, né, em qualquer lugar do Brasil, sem terem permissão de mandar buscar água para beber. Estavam sujeitos às seguintes penalidades ou multas. Então, estamos falando aqui. Havia multa para o trabalhador se deixar a janela aberta. Se ele estiver sujo, visto que ele trabalha 14 horas no dia. Se ele ou ela se lavar no trabalho, ou seja, não podia usar a pia. Se consertar o tambor com gás aceso, para não gastar gás, não podia nem consertar, seja lá qual for esse tambor aí. E por deixar gás aceso além do tempo. E aí, por assobiar. Então, nós estamos falando num ambiente, né, ali na situação, início da situação das industrializações na Europa, em que você simplesmente era um escravo, realmente, dentro de uma fábrica, e era punido com a diminuição do seu salário a cada subiu, ou simplesmente por estar sujo, né? Então, sujo de trabalhar, né? Então, parece fantástico, mas não constitui caso isolado, né? Ele diz que isso acontece até hoje, né? E que, mais que isso, era muito familiar ali no período inicial do industrialismo, onde os capitalistas achavam que podiam fazer como bem entendem com as coisas que lhes pertenciam. E é importante essa frase, porque o trabalhador, de fato, pertencia e ainda pertence aos capitalistas, né? Aos donos. E às vezes a gente não usa as palavras corretas, e essa é a palavra correta, pertencer a outro mesmo. O seu trabalho, a sua força de trabalho, o seu tempo, e você pertence à empresa para a qual você trabalha até hoje, durante aquele período em que você está lá dentro, né? E é isso, salários baixíssimos, aqui, a princípio os donos de fábricas compravam o trabalho das crianças pobres nos orfanatos, e assim vai, né? E aí, como o salário não dava para manter uma família, então as crianças foram obrigadas a trabalhar também. As crianças de quem não estava em orfanato, né? Das famílias em geral. Quem levantou a mão, quer falar alguma coisa? Rob, vai lá. Não, igual você falou, né?
essa questão hoje ainda se mantém, né? Você tem, por exemplo, os famosos telemarketing, que adoece tanto quem é incomodado com eles, quanto quem trabalha lá, né? Que é um ambiente também bastante hostil para os trabalhadores, que tem o tempo de ir no banheiro controlado, né? E, e toda essa situação aí. E com relação a essa questão, né, do controle de como a pessoa, dessa questão da limpeza, né? Teve uma notícia essa semana, por exemplo, de um banco que lançou uma cartilha para os seus empregados, né, com uma série de regras e tal, de roupa e de cabelo e de unha e de tudo. É claro que não se trata só uma questão de higiene nesse caso, é uma questão também de se é uma pessoa preta com cabelo black, isso é considerado se está desarrumado e toda essa situação, né? É isso. O que é considerado adequado é o que o capitalista acha que é adequado, olhando para si mesmo, né? E por isso que, de fato, a gente pertence aos capitalistas numa situação de trabalho, porque a gente tem que se adequar às exigências deles totalmente, para poder sobreviver nesse sistema. Aqui, o livro segue, fala da criação dos sindicatos, né, e tudo mais, os trabalhadores, então, se organizando contra tudo isso, já mais à frente, né, já mais no final do século XX, do século XIX, e entrando no século XX, com as organizações dos sindicatos, né, principalmente, mas até antes, né, no século XIX mesmo. Tanto as organizações comunistas quanto anarquistas, lembrando que os sindicatos são de origem anarquista, né? O que é muito emblemático a gente lembrar que o sinônimo de anarquia imposto para nós é aquele sinônimo da bagunça, quando, na verdade, para quem estuda o anarquismo, sabe muito bem que o anarquismo propõe a organização, né, dos trabalhadores para lutar por seus direitos e tudo mais, e também para se constituir em cooperativas, em sindicatos. Os sindicatos vêm dessa tradição. E aqui, seguindo aqui, apesar de todos os esforços legais e ilegais, para esmagá-los, os sindicatos resistiram até hoje. Obviamente que não foi fácil, né? Presos, bens confiscados, luta subterrânea, tornaram-se associações beneficentes ou clubes sociais para poder burlar o sistema e sobreviver, algo que, modéstia à parte, a Ecos aqui, que promove isso aqui, esse coletivo, também fez, para poder sobreviver. A gente, por exemplo, se constitui enquanto associação beneficente, né, beneficente, associação sem fins lucrativos. Então, a gente vai jogando com o sistema para poder resistir, sobreviver e fazer o nosso trabalho revolucionário, de certa forma. E aí as greves, os piquetes foram proibidos e tudo aquilo que a gente já cansou de ver e volta a acontecer até hoje, sempre, a todo momento que as coisas se acirram no meio trabalhista, né? Então, seguindo aqui, eu acho legal esse poema, que serve, como ele diz aqui, como um sumário do capítulo das condições que seguiram a Revolução Industrial e a reação dos trabalhadores a essas tais condições. Né? Porque, obviamente, houve reação. Às vezes as pessoas esquecem do outro lado da história, que não é contada. Então, aqui, rapidamente, no caso da Inglaterra, homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforço e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor e que bebem vosso sangue? Por que, à beiras da Inglaterra, forjar muitas armas, cadeias e açoites para que esses vagabundos possam desperdiçar o produto forçado do vosso trabalho? Tendes, acaso, ócio, conforto, calma, abrigo, alimento, o bálsamo gentil do amor? Ou é que comprais a tal preço com vosso sofrimento e com vosso temor? A semente que semeais, outro colhe. Uma frase muito dita desde que foi cunhada. A riqueza que descobris fica com outro. As roupas que teceis, outro veste. As armas que forjais, outro usa. Semeai, mas que o tirano não colha. Produzi riqueza, mas que o impostor não aguarde.
Tecei roupas, mas que o ocioso não as vista. Forjai armas que usareis em vossa defesa. Isso é um poema do século XIX, de homens resistindo às imposições das fábricas e indústrias na Inglaterra. Então, resume bem, né, toda essa situação. Gente, sem alongar muito mais, né, mas o livro fala de Marx, obviamente que foi aquele que demonstrou da melhor forma, com maior clareza, a questão da mais-valia, né? Então, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade total de trabalho nela encerrada, mas parte dessa quantidade de trabalho é realizada num valor pelo qual foi pago um equivalente na forma de salário. Parte dela é realizada num valor cujo equivalente não foi pago. Parte do trabalho encerrado na mercadoria é trabalho pago, parte é trabalho não pago. E aí, vendendo a mercadoria pelo seu valor, entre aspas, ou seja, pela cristalização da quantidade desse total do trabalho empenhado, o capitalista está necessariamente vendendo com lucro. Isso é importante, assim, resumindo, porque ele está mostrando que, na verdade, quando o capitalista, até o dia de hoje, fala sobre lucro, a gente entende sempre que é assim, custou 10 reais para produzir, ele vai lá e põe mais 10, então o lucro, no total, o preço final é 20, o lucro foi 10. Mas isso é uma mentira, porque ele também ganha na produção, nesse valor de trabalho não pago. Então, quando ele põe o custo a 10, na verdade, ele já tem lucro aí. E ele ainda está lucrando ainda mais no preço final. É mais ou menos, a grosso modo, isso que Marx expõe, esclarece na sua teoria do livro O Capital, né? Então, vende não apenas o que lhe custou, embora tenha custado o trabalho de seu operário. O custo da mercadoria para o capitalista e seu custo real são coisas diversas. Repito, portanto, que o lucro normal e médio é obtido vendendo a mercadoria não acima do seu valor, mas pelo seu valor real. Então, aí ele fala um pouco sobre essa questão da mais-valia, de como mais para frente, muitos anos depois, é que a classe trabalhadora, na figura do Marx aqui e de Engels, foram entendendo melhor o quanto estavam sendo explorados, né? Importante entender isso. E seguindo, mais um ponto aqui rapidamente, esse estudo da sociedade, do entendimento dos trabalhos, né? Então, eles dois analisaram ali, o Marx e Engels, e assinalaram algumas características que segundo eles, determinavam seu desaparecimento. Então, quais características, né? A crescente concentração de riqueza na mãos de poucos, então, a gente sabe, até hoje, notícias aí de 1%, né, com 90% da riqueza mundial. O esmagamento de muitos pequenos produtores pelos grandes produtores, a gente vê isso a todo dia, em todo lugar, nas nossas ruas. O uso crescente da máquina, substituindo um número cada vez maior de trabalhadores e criando uma força industrial de reserva, que é o desemprego. Lembrando que no capitalismo, hoje já se sabe que o capitalismo, para funcionar bem, na opinião deles, lógico, tem que ter ali pelo menos 7%, de 7% a 14% de desemprego. Então, o capitalismo é um sistema que, por si só, já coloca que para funcionar precisa ter desemprego, né? Que é essa questão aqui que ele está tratando. A crescente miséria das massas, a ocorrência de colapsos periódicos no sistema, crises, cada qual mais devastadora do que a outra. E o mais importante é a contradição fundamental da sociedade capitalista, que é o fato de que, enquanto a produção em si é cada vez mais socializada, o resultado do trabalho coletivo, a apropriação é privado, individual. Então, assim, você cada vez está pondo mais gente para trabalhar na sua África, mas o produto, o resultado disso, é individual. O trabalho cria, o capital se apropria. Então, assim, ele realmente detalha lá em 1800 e tanto, tudo que a gente vive até hoje, né, dentro de uma situação de trabalho capitalista. Dentro do livro O Capital, né?
E aqui é importante, um capitalista sempre mata muitos. Faz parte do sistema capitalista o assassinato, a morte de trabalhadores, a morte de excluídos, a guerra, né? Então, além da centralização, a expropriação, desenvolve-se em escala sempre crescente a forma cooperativa de processo de trabalho, a transformação de instrumentos de trabalho usáveis apenas em comum, juntamente com a diminuição constante do número de magnatas do capital. Cresce a massa da miséria, opressão, escravidão, degradação e exploração. Mas com isso cresce também a revolta da classe trabalhadora. E aí é que entra a morte. Ele coloca muito bem aqui no Capital, ele e Engels, que não existe capitalismo sem morte, sem escravidão, sem desemprego. Ele é feito para ser dessa forma, né? E aí segue, não vou ler tudo, obviamente, mas é preciso defender o seu capital, né, na mão de 1%. E aí, quando vem a revolta, é natural que tenha o Estado a serviço do capitalista, vai matar, vai subjugar os trabalhadores, né? Deixa eu ver aqui. Isso é importante. O plano, enfrentando aqui ele trata o seguinte: o capitalismo chegou num ponto de produção, de exploração tão grande em que havia abundância, não para os trabalhadores, mas para os capitalistas, para as elites. E aí eles não sabiam o que fazer com essa abundância. Apesar de parecer óbvio para nós, né? Se há abundância, divide, né? Com quem produziu. Mas não é esse o pensamento, obviamente, dos dominantes. Então eles tinham uma abundância muito grande de produção. E aí é interessante observar que na época da União Soviética comunista, o planejamento é projetado por consumidores para consumidores. Já nos capitalistas, o planejamento é projetado por produtores para produtores. Então nunca o trabalhador vai ficar com qualquer dividendo desse trabalho, né? E aí você tinha pobreza em abundância e produção em abundância. E aí como resolver esses problemas? Tem muita pobreza e muito, vamos supor, produziu muito milho. O que fazer, né? E aí o plano era literalmente abolir a abundância. E isso escancarado, né? Então, sacrificados milhares de leitões. Então, se produzia em escala massiva a questão dos leitões para consumo, e aí tinha que sacrificar, porque está em abundância, a gente precisa, né? Se não está em abundância, o preço cai, lembra daquela coisa? Então, vamos sacrificar para poder manter o preço e a gente continuar ganhando. Reduzidos os campos de trigo, queima mesmo. Plantações de açúcar reduzem produção. Tudo isso se fez de acordo com o plano, não foi por acaso, né? E havia lá a associação lá dos patrões, vamos dizer assim, que realmente entrava em contato e pagava esses produtores para reduzir a produção, para abolir a abundância. E isso aconteceu em cascata em todos os países, da Europa à América, né? Estamos falando aqui dos Estados Unidos, mas isso vem da Europa. E esse plano para destruir chegou no Brasil. Então, em determinado momento, o Brasil destruiu 30% da colheita de café, com os fazendeiros ganhando para isso, por saca. Porque não podia distribuir e acabar com a fome, por exemplo. Não era esse o objetivo. O objetivo era continuar ganhando dinheiro. Então, tinha-se que destruir. Esse era o plano mesmo. Quem pediu a palavra aí, por favor? Foi eu? Isso daí ele trata da questão da crise de 29, né? E assim, as pessoas pensam que, eu tinha falado que a questão das crises que a gente tem é por falta de insumos, ou a questão da fome, por exemplo, hoje em dia é por falta de comida. E na verdade não, na verdade o capitalismo ele tem sempre o problema dele é excesso de produção. Ele produz demais. E se fosse pensando na lógica de servir a quem precisa, isso seria ótimo. Só que a lógica é sempre a lógica do lucro, né? E eu só tenho lucro sobre coisas que faltam.
né? Não sobre coisas que sobram. Então, por isso que se queima, enfim. Esses tempos atrás mesmo aí, teve gente jogando, os produtores de leite jogando leite fora, a próprios bonequinhos lá, os bonequinhos feios pra caramba, os caras produziam mais do que vendeu e ia queimar os bonecos, não sei quantos bonecos lá, porque não queria baixar o preço do bonequinho feio pra caramba. E aí, enfim, a lógica é sempre essa, né? Manter o lucro. E aí você tem uma economia que você falou, né? Que não é planejada para suprir as necessidades das pessoas, mas sim para gerar lucro. Aí tem a situação igual no Brasil. Você produzia com um país gigantesco, com uma capacidade de produção enorme de alimentos e tal. Nessa época só produzia praticamente café. Então todo mundo produzia café, o preço despencou, teve que queimar café. Enfim. Exato. E seguindo em frente aqui, quando, como a gente estava falando, há revolta, quando há o descontentamento e quando há greves e tudo mais, o capitalismo entra em crise. A solução que eles encontram é tentar obter lucro a todo modo, né, como a crise recente que a gente teve na Bolsa também, ou partir para o controle social extremo, que a gente viu acontecer recentemente aí no mundo inteiro, no Brasil também, que o nome mais comum dessa forma de agir do Estado capitalista contra a sua própria sociedade, para controlar extremamente, para não deixar ter muitos direitos adquiridos, para não deixar dividir muito lucro, para não deixar muitas revoltas acontecerem, ou para não deixar muitas greves, o nome que se dá ao resultado desse pensamento do Estado capitalista é o fascismo. Então, sempre que o capitalismo está em crise, que há revoltas, que há lutas sociais muito grandes, que há conquistas sociais muito grandes, qual é o troco que os capitalistas dão? Eles vêm com o fascismo. Tá? Então, foi assim na Segunda Guerra Mundial, naquela época. Nós estamos falando aqui, é uma sequência histórica. Estava lá em abundância, eles não iam dividir, queriam lucro, queimaram tudo e tal, vamos continuar o lucro. Ainda não deu muito certo. Qual é a próxima solução? A guerra. Através da imposição de regimes fascistas, primeiro, em vários países ali da Europa, né, e em especial a Itália e a Alemanha, que vão trazendo muitas mentiras para controlar o povo primeiro, e depois que assumem o Estado, vão impor o Estado como se fosse de fato aquela máquina capitalista, aquela fábrica capitalista, em que todo mundo tem que obedecer e fazer, e calar a boca e trabalhar. E ponto final. Todo mundo, de fato, entra numa grande fábrica, numa grande indústria, que é o próprio país, todo junto para trabalhar, porque eles precisam dar dinheiro para os capitalistas. Então, isso que mostra aqui no livro também, né? Fala um pouco dessa ascensão do fascismo quando a coisa aperta e das mentiras, né? Então, por exemplo, as desvantagens do trabalho no fascismo são infinitamente mais severas, né? Os trabalhadores perdem o direito de exigir, sindicatos dissolvidos, salários podem ser e foram sempre impiedosamente reduzidos por decretos. Uma das primeiras coisas que Bolsonaro fez aqui no Brasil foi congelar o salário mínimo, por exemplo. Acima de tudo, perderam o direito de greve. Não se vê mais greve, né, hoje em dia aqui. O capitalista, por outro lado, mesmo que sofra algumas restrições, porque o Estado fica grosso, né, mantém seu privilégio fundamental, que é o de ganhar lucros particulares. Então, fica bem claro para quem que o fascismo trabalha. Então, Mussolini, na Itália, por exemplo, estava ali para proteger essa estrutura capitalista. Quando eles não conseguiam mais de outras formas, vêm com a brutalidade, né? E toda a tendência e ritmo da Revolução Fascista, em contraste com a Rússia, são retrógrados, por exemplo, na época. E aqui ele fala que o Mussolini sempre falava em direitos e deveres iguais para os seus povos, né, para sua comunidade, sua sociedade, mas que na prática o direito mesmo é obter lucros privados.
trabalho teve sindicatos, dissolvidos, greves abolidas, salários reduzidos. Mesma coisa na Alemanha, né? E nos dois países, ele vai tratando mais sobre essa questão do fascismo. E aí ele segue aqui, ó, com umas frases interessantes, que a resposta deles, do fascismo, por essa brutalidade e controle social, é sempre a guerra. Primeiro a guerra interna, porque a guerra interna também dá lucro. E depois a guerra externa, né? Então é aquela coisa do... Nós precisamos ganhar dinheiro. Se não dá para ganhar dinheiro mais aqui dentro, vamos controlar os cidadãos, entre aspas. Se não der para... E aí, guerra interna. Isso dá lucro para alguns capitalistas. A hora que se esgota isso, está todo mundo já trabalhando como os capitalistas querem e tudo mais, a gente precisa continuar expandindo isso. E aí vem as guerras externas, né? É evidente que a todos que o armamento, preparação para a guerra, a força motora de febril atividade da autoridade estatal. Líderes não negam. Tanto Mussolini quanto Hitler são conhecidos como admiradores da guerra. Disse o primeiro, acima de tudo, o fascismo. Não acredito na possibilidade ou na utilidade da paz perpétua. Só a guerra leva a energia humana à sua tensão máxima. Leia-se a sua exploração máxima. E põe o selo da nobreza sobre os povos que têm coragem de enfrentá-la. E aí, dourando a pílula, né? Assim, uma doutrina baseada no prejudicial postulado da paz é hostil ao fascismo. E os fatos, né? Isso ele falou em 33. E aí, em 35 e 36, ele estava invadindo um grande adversário, que era a Etiópia. Uma colônia escravizada muito, e aí eles vão lá, porque tem que bater em quem está fraco, né? Primeiro. E Hitler é a mesma coisa. Numa guerra eterna, a humanidade se torna grande. Na paz eterna, a humanidade se arruinaria. Então, são adoradores da guerra como motor do capitalismo, do lucro e do domínio, né? E é isso... Só ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Fundamentalmente, a situação econômica da Alemanha gira em torno do financiamento do rearmamento. O fascismo significa guerra. Significa guerra não porque os líderes fascistas gostem dela, mas porque a economia fascista é a economia capitalista com a mesma necessidade de expansão de mercados que caracteriza o capitalismo no seu período imperialista. Então, aquela coisa. Será que o imperialismo vai seguindo até o próximo passo é anexar os planetas, né? E escravizar eles também. Então, quando a economia capitalista entra em colapso e a classe trabalhadora marcha para o poder, então os capitalistas se voltam para o fascismo como a saída. E como não pode resolver esse problema com a economia diretamente, vai na base da porrada para garantir as suas coisas. E da morte. Então... Existe essa é uma história muito interessante que ilustra toda essa história capitalista, né? Como os indianos pegam macacos. Segundo a história, tomam de um coco e abrem-lhe um buraco, do tamanho necessário para que nele o macaco enfie a mão vazia. Colocam dentro dos cocos torrões de açúcar e prendem o coco a uma árvore. O macaco mete a mão no coco, agarra os torrões, tentando puxá-lo em seguida. Mas o buraco não é bastante grande para que nele passe a mão fechada. Ele vai ter que abrir a mão para tirar a mão e soltar os açúcares. E o macaco, levado pela ambição e gula, prefere ficar preso a soltar o açúcar. E assim eles pegam macacos. E assim é o capitalismo. E muitos de nós envolvidos no capitalismo até hoje. Certo, gente? Então era isso que eu queria mostrar. Esse é um livro muito interessante. Lógico, eu fiz aqui alguns destaques apenas, né? Não estou lendo o livro inteiro, mas partes importantes desse velho mundo que chega até nós, né? E aí, para terminar esse assunto, tá aqui já. Vou mostrar para vocês um vídeo de ontem, não, dia 19 de abril, do Cauê Moura, trazendo para os dias atuais, né, gente?
do Cauê Moura, que é um youtuber, enfim, um cara aí que faz esses podcasts, mesacasts, etc., no YouTube, e que na sua trajetória foi aprendendo muito, isso foi visível, e foi se tornando bastante progressista. E aí, nesse vídeo aqui, por exemplo, ele trata de uma besteira que o nosso presidente atual, Lula, falou com relação aos ataques nas escolas, que o fascismo está aqui, a todo lugar, e chegou nas escolas. O Lula falou uma besteira de que o problema era dos games, né? E ele ataca nesse sentido, apesar de saber e pontuar bem as coisas. Mas aí no final ele fala uma coisa interessante que dialoga com o que a gente acabou de ler. Então vou colocar para vocês ouvirem. Só ressaltando aqui, o Daniel comentou que do telemarketing que você falou, realmente, e o bom livro, o Pocketbook da LPM, o que é anarquismo, realmente, muito bom. E esses todos o que é da LPM eu acho também muito interessante, já vi alguns interessantes também. Deixa eu compartilhar aqui a guia. Vocês estão vendo? Está vendo a guia, pelo menos? Vendo, tô. Tá, vou soltar o som, você me diz se sai, tá? Alguma faculdade fez um estudo. Saiu. Tá, beleza. Então vou colocar para tocar aqui, fica gravado. Qualquer coisa, Daniel, se não estiver ouvindo, depois você pode ter a oportunidade de ver, tá? Então vamos colocar para ver, dialogando com o que a gente acabou de ler aqui. Alguma faculdade fez um estudo de probabilidade de recessão nos maiores países do mundo. E enquanto o Brasil tá lá em tipo 15%, os Estados Unidos tá lá em, acho que em segundo, terceiro lugar da lista, com tipo quase 40% de chance de ter uma recessão em breve, tá? Só perdendo, inclusive, pra Inglaterra e pra França, se não me engano. Que a França o bicho tá pegando, né? Que lá o bagulho é assim, né, mano? O governo francês fala o seguinte, ó, na marmita agora vai ter 1 grão de arroz a menos. Os caras fogo! Chega lá o Macron assim, pessoal, eu vou... A passagem vai aumentar em 1 centavo. Dracarys! Você errou o esquerdo, mano. Fiquei com medo, essa é real. Chega lá o Macron, pronunciamento oficial de Macron. Pessoal, a passagem do metrô vai... vai aumentar 1 centavo, tá? Aí eles... Ah, é? Dracarys! Eu não vou ter coragem de fazer isso. Eu vou pôr fogo no estúdio, Buba. Foi só pra baixo. Só pra baixo. Vai pra baixo que eu taca fogo aqui em tudo. Mas foda-se a França, não estamos falando dos Estados Unidos, que tá aí, ó, tá ruindo. Ah, o capitalismo tá indo bem pra caralho no país mais capitalista do mundo, parabéns. E tudo que tá acontecendo lá, dos caras morrendo sem hospital, sem saúde, sem comida, sem emprego, isso não é o capitalismo dando errado, insisto! Isso é projeto. E o projeto segue dando muito certo por lá, inclusive agora lá no estado de Iowa, sabe Iowa do Slipknot? Lá no estado de Iowa, eles passaram na calada da madruga, que eles fazem isso, que nem faz aqui, tá ligado? Bota na última hora do primeiro tempo, todo mundo, opa, voto sim, beleza, blá, 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 passou, quando viu, já foi. Agora tá indo pra aprovação lá, o projeto de lei que visa legalizar o trabalho de adolescentes, tá, mano? Aê, tio Sam, hein? Crianças a partir de 14 anos vão poder trabalhar já com registro, carteira assinada e os caralho. Aos 16, se não me engano, você já vai poder trabalhar em linha de montagem, tá? Bater, bagulho de clem, parafuso. E a partir dos 17 anos, você já vai poder estar numa lanchonete servindo cerveja. Num país onde você pode beber com 21, agora o adolescente vai poder ser garçom e servir a cerveja. E você acha que lá atrás no estoque ele não vai dar um glu, 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 glu? Mas pelo menos o mercado de cerveja lá deu uma balançada essa semana, hein? Você acompanhou a treta lá, Passauro? A cerveja Bud Light estava patrocinando uma criadora de conteúdo trans. Isso deixou a extrema-direita empolvorosa. Porque Deus me livre alguém poder viver do jeito que quer. Não. Tem que ser do jeito que eu quero. Esse aqui é o padrão. Se você não tá nele, eu quero que você morra e deixe de existir, né? Como saber se a pessoa é de direita? É só falar assim, que minoria você odeia? Ah, então beleza, você é de direita mesmo. Pra protestar contra isso, um grande empresário de extrema-direita americano, ele lançou a cerveja de extrema-direita. Mas pra poder boicotar a Bud Light, os conservadores estão se juntando pra comprar a tal da cerveja. Na verdade, assim, ó, a cerveja de extrema-direita do papai americano. E a propaganda fala, tipo assim, se você vai comprar de marcas que não sabem nem qual banheiro usar, tipo, querendo atacar a comunidade trans, compre uma cerveja que sabe pelo menos qual banheiro usar. Aí tem um cara falando
falando, mano, cerveja nem mija, cerveja que sabe usar o banheiro, o que você tá falando? Mas não importa, porque se for pra combater a lacração, amigo, o cara faz o que precisar. A cerveja tá sendo vendida muito mais cara que uma cerveja normal, e o pessoal já pesquisou, peraí, mas ela tá falando aqui que ela tá sendo invasada lá na região de Chicago ali, e naquela região só tem essas cervejarias, porque o cara surgiu de um dia pro outro com essa, né? Ele só pode estar botando o rótulo dele na cervejaria de outro. E essas cervejarias estão lá numa região que vota nos democratas pra caralho, ou seja, não é a galera conservadora. Então tô falando, peraí, mas você não tá fazendo nada de otário não, né? Botando o rótulo em Bud Light e vendendo mais caro só pra ganhar dinheiro de otário conservador que nem nós. O cara, do que? Contra a lacração! Mas tem um bagulho, acho que nem o conservador americano culpa os tiroteios em escola deles lá nos videogames. Essa aí nós estamos perdendo, mano. E aí, Lula? Eu vou te dar 3 dias pra você voltar com uma declaração nova falando, me equivoquei e falei groselha. Eu reproduzi o discurso que os evangélicos mais fundamentalistas fariam. Porque não é possível. Beleza, vamos embora, Bulbasauro? Muito obrigado pela sua audiência. É isso, gente. Então, voltando aqui, ilustrou bem, né, o que a gente estava falando, a situação atualíssima acontecendo nos Estados Unidos, assim como acontece aqui a todo momento e tudo mais. Certo? Deu para ouvir bem? Então, Rob? Aham, Beleza. tá de boa. Legal. Então, gente, para encerrar hoje, que eu acho que a ideia é não ficar nada muito longo, né? Apesar de já estar, a gente falou aí sobre um primeiro tópico ali da nossa formação ativista, dentro da Bíblia ativista, como a gente chama, o Velho Testamento, que é a história da riqueza do homem, de Leo Uberman. Destacamos algumas coisas, fazendo todos os paralelos que a gente pôde fazer aqui com a atualidade. E para encerrar de uma forma legal, eu vou colocar aqui também da nossa formação. Deixa eu dar um compartilhamento na tela aqui, de novo. Isso. Seguindo aqui, então a gente falou do Velho Testamento e tal. Vamos ver outras coisas na nossa próxima videoaula. Mas dentro da Bíblia ativista ainda, a gente tem, como vocês viram, várias sessões aqui, e uma delas é os Salmos, que a gente chamou de Salmos, que nada mais é do que músicas, poesias e poemas que a gente acha que contribuem bastante para a nossa formação. Vou passar aqui para a gente um salmo, vamos chamar assim, uma música, que é a música do Inquérito, que é nosso companheiro, não nosso companheiro direto, mas um rapper, né, o Renan Inquérito, que atua aqui em Hortolândia, perto de Campinas, e que tem essa música, Eu Só Peço a Deus. Então, para encerrar, eu vou encerrar com essa música, né, gravando aqui tudo, mas antes de tocar a música, queria convidar novamente todo mundo a acessar a formação ativista aqui. Ela é uma formação coletiva, portanto, como vocês viram lá na página inicial, é possível e nós gostaríamos que as pessoas contribuíssem com o conteúdo também, pode dar dicas, entre em contato aqui, manda o conteúdo que você acha que fosse legal ter aqui, nessa formação ativista, né? Mas sempre para ligar uma coisa com a outra, eu queria mostrar aqui que a gente precisa estudar, precisa ter a teoria, precisa ter um momento de salmos, né? Um momento de descanso, um momento de diversão também, mas a gente precisa ter a prática, né? E a Eco sempre prezou por isso. Então, eu queria só mostrar para vocês nessa parte aqui, nós por nós, a gente indica realmente coisas práticas que a gente já fez, mas que também não são absolutas. Tem muitas coisas práticas sendo feitas por aí, por vários movimentos. Mas aqui a gente tenta tratar do que a gente já fez de alguma forma. Uma dessas coisas é o projeto A Questão. O projeto A Questão, deixa eu ver a atividade aqui, conferir instruções. Ele é um projeto que envolve um jornalzinho, né? Um jornalzinho que a gente fez durante muitos anos, aí, mais de 10 anos, se eu não me engano, de jornalzinho. Então, como a gente tem 12 edições, foi quase um por ano, né? Teve anos, na verdade, que foram mais, foram 2, 3 jornaizinhos produzidos e distribuídos aqui na cidade de Campinas, de Ribeirão Preto,
de São Paulo e, se não me engano, até São José dos Campos, onde a gente tinha parceiros e colaboradores, colaborador é horrível, né? São militantes e ativistas da Ecos, e que faziam esse trabalho também de distribuição e de confecção de textos e tal. Esse jornalzinho é feito de uma forma bem, de uma linguagem bem popular e bem jovem até, né? Bem fácil. O propósito era justamente se diferenciar daqueles jornais maçantes e cansativos que ninguém liga, né? Há muitos anos já, e tentar propor coisas diferentes. E ele sempre funcionou bem, por incrível que pareça, né? E a gente teve alguns anos também de atuação apenas na internet com ele, tem um site desse projeto, A Questão, um projeto de promoção do pensamento crítico. E aí, esse site, a gente, enfim, colocava os nossos textos, então teve uns 2, 3 anos que ficou só na internet, e outros anos tinha internet e tinha também o impresso. Mas no começo era só impresso, então eu queria só dar uma olhada rápida aqui no primeiro desse projeto, para ficar registrado aqui como uma humilde amostra do que pode ser feito, né? Seja na internet ou seja no impresso. Então vamos abrir aqui. E eu estou compartilhando aqui ele na outra guia agora. Confirma para mim se você está vendo o jornalzinho. Sim. Beleza. Então, esse é ele aqui em formato PDF, né, aberto. Ele era literalmente um jornalzinho, tá, gente? Era um microjornal, no formato de um folder, né, como se diz. Um folder é uma peça de propaganda, né, que impressa, dobrada em 2 partes. Então, essa do meio aqui que você está vendo é a capa, né? A gente, na época, gente, estamos falando aqui de 2011, tá? Isso aqui foi o número 1, e ele tinha essa carinha aqui, e tinha esse formato de um... Na época, isso era um tablet ou coisa do tipo. Hoje em dia, isso aqui é um celular, né? Quando muito, né? E a gente trazia aqui alguns pensamentos críticos. Então, a pessoa abria aqui, tinha uma dobra, né? Nos 2 lados. Então, a capa era essa imagem central, e do lado direito, a pessoa abrindo, veria, então, ali uma dica de filme, né? Que a gente indicava ali logo de cara, o V de Vingança, que é um filme que trata sobre anarquia, né? Por sinal. No meio dos lançamentos da Marvel e tudo mais, a gente estava indicando algo mais popular nesse sentido, que é um ótimo filme baseado numa HQ. Ótima também. Trazia ali um questionamento, deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor para a gente ler, né? Trazia ali um questionamento sobre a questão da mídia, né? Em que uma pesquisa comprovava que, por exemplo, pessoas que assistem o canal Fox, que depois de alguns anos ficou escancaradamente claro que era um canal fascista, né? Ainda, né? Mas as pessoas que assistem esse canal lá, em 2011, não tinham conhecimento nenhum do que acontece no mundo. Nenhum. Do mundo em geral. E os que assistem outros canais, os que têm algum conhecimento não passam de 20%. Então, essa era a população informada dos Estados Unidos, que é o principal, em 2011, o principal país potência mundial, né, do capitalismo. E aí ele fala que assim fica fácil manipular, né? Fica fácil dizer que tem bomba no Iraque, que tem bomba talvez no Irã, né? Mas, e aí trazendo para cá, será que recebemos informação de Band, Record, SBT, Rede TV e Globo, informações boas, né? Ou pelo menos verdades? E aí tente responder. E aqui fala um pouco da situação da época em Campinas, onde dois prefeitos foram depostos por corrupção. Hélio dos Santos, um prefeito de cunho trabalhista, né, que é progressista e tudo mais, mas foi enquadrado dentro de uma lei que a gente sabe que muitas vezes eles usam para enquadrar os nossos mesmo, os nossos ativistas e militantes, por qualquer coisinha que tenha feito de errado. Então caiu aquele prefeito, assumiu o vice, que também caiu na sequência, e depois assumiu mais um, que seria o presidente da Câmara, né, na época, que também caiu. Então, foi uma época de turbulência do capitalismo em Campinas, né, em que as elites estavam
depondo aqueles que eram mais ligados ao setor trabalhismo, mas também tentando colocar os seus. Essa virada, estamos falando de 2011, que iria culminar em 2013, olhando para trás, naquelas grandes revoltas, entre aspas, que deram em 2015 no golpe, rompendo com a democracia, a frágil democracia capitalista brasileira. Então, ali, aqui em Campinas, já se ensaiava muito disso, desses golpes, né? Mas criticávamos aqui, inclusive, essa situação dos políticos, né, fazendo a gente de palhaço e tal. Mas aí finalizávamos com uma pergunta: por que você fala tão mal de políticos e não faz nada? Não gosta de ser incomodado ou não gosta de incomodar? Então, esse era um jornal bastante incisivo na crítica a nós mesmos, né? Na parte final do jornal, aqui, para manter nessa página, a gente questionava aqui, fazia um questionamento sobre a nossa compaixão, porque já naquela época, como sempre teve, havíamos histórias de uma adolescente que vendia bala no semáforo e que foi atacada por pessoas que jogaram álcool e em seguida tiraram fogo nela. Pessoas, entre aspas, que têm atitudes como essa não deveriam ser denominadas assim, pois se fosse racional de verdade, né? Mas assim, e hoje a gente vê isso escalado à máxima potência com gente invadindo escolas para proporcionar massacres. Então é bom ver o retrato de uma época e a escalada disso junto com o capitalismo e suas crises, provocando violências e violências e violências e mortes entre nós, né? Mais interessante ainda ver que já naquela época, veja bem, isso aqui era um MSN, na época rolava o MSN e não o WhatsApp, não tinha essas coisas em celular, era só no computador, e a gente simulou aqui um diálogo interessante que dialoga também com essa questão de hoje, da violência. Então, duas pessoas aqui jogando, conversando sobre o jogo God of War, né, mas aí Mario e tal, e aí um deles fala assim, ó: estou fazendo uma revolução, vou conseguir uns trutos para me ajudar, vamos quebrar tudo, e o outro não entende, ele fala, vamos chegar de madruga e derrubar, tem várias cidades no alvo. Aí ele pergunta se está junto, ele, vamos nessa, que horas? E aí no fim ele estava falando de fato com armas e tudo mais, mas estava falando de jogo, era para invadir a cidade no jogo lá e tal. Mas era uma brincadeira para chamar atenção para isso. E se fosse real, quer dizer, não com as mesmas armas, claro, mas já tentou revolucionar alguma coisa? Alguns estão tentando. E aqui a gente levava para o lado à esquerda, mas a gente sabe muito bem que o tempo levou toda essa energia ali da internet, dos jogos, não que o jogo tenha influenciado, mas toda essa energia dos adolescentes que estavam nas redes, né, foi manipulada para o lado direito e não para o lado esquerdo. E a gente estava aqui tentando levar para o lado esquerdo, dando exemplos como Anonymous, Avaz, Occupy, e explicando aqui, ó, que o Occupy Wall Street estava bombando na época e tal, tentando chamar a gente para o nosso lado, né? Essa energia foi chamada para o outro lado. Vimos muito bem isso, estamos vendo. O texto principal era sobre educação, os dois textos aqui, e fala exatamente sobre isso. Até a educação ela é manipulada para a gente se adequar aos nossos empregadores, aos nossos dominantes, aos capitalistas, né? E que a gente acaba... que educação é essa? Quem interessa, né? Então a gente tem aqui, desde 100 anos atrás, as mulheres deviam ser submissas aos homens e por isso não poderiam ter os mesmos direitos que eles. E a gente sobrepujou isso com o tempo. Mas agora nós estamos de novo, né, gente? Enfrentando aí um novo ensino médio, que faz com que a gente sirva apenas para trabalhar. No mundo de hoje, para que somos educados? Era a pergunta. E o texto auxiliar aqui continua nessa questão, né, que a educação tem servido para nos adestrar e não para nos libertar. E é isso, você estuda apenas para ganhar dinheiro, né? Perguntas e perguntas. Por que o sistema é tão precário? Será que isso não é de propósito? Né? Então, a gente dialogava sobre isso. Então, gente, para encerrar, esse era um projeto prático, a gente distribuía 2.500 jornaizinhos desse nas cidades, principalmente em Campinas, tentando despertar a população para um outro olhar.
né? Então, esse é um exemplo prático. E para finalizar, vamos finalizar então com o nosso salmo. Deixa eu voltar aqui, compartilhar essa guia. Voltamos aqui para a nossa formação ativista. E vou pegar aqui o salmo, encerrando a nossa atividade. Me dá só um minutinho, gente, só um minutinho mesmo. Então, desculpa, gente. Voltando aqui, vocês estão vendo aí a guia. Vamos visualizar e vamos aprender um pouco com a música do inquérito. Me confirma, se não estiver saindo som, fala alguma coisa aí, por favor. Deixa eu te falar, vou te confessar. Acho que eu também sou poeta e não aprendi a amar. Não, cruzes que eu já carreguei, cada um com a sua lei. Ontem mesmo eu perguntei por que eu nunca parei, hein? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas, não conta correntes. Não conta com a gente pra assinar seu jornal. Sem descobrir o Brasil, né? Conta outra, Cabral. É o país cordial, carnaval, tudo igual. Preconceito racial, mais profundo que pré-sal. Tira os pobres do centro, faz um cartão postal. É o governo trampando, Photoshop social. Bandeirantes, Anhanguera, Raposo, Castelo, são heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram. Botar o nome desses caras nas estradas é cruel. É o mesmo que rodovia Hitler em Israel. Também quero a revolução, mas não sou imbecil. Quem não sabe usar um lápis não vai saber usar um fuzil. Por isso os mic, as MK e os spray pra mostrar quem vai tá preparado pra segurar as AK. Mas vem cá, ó, na rua é salve geral e os moleques sobe os PM. E o rap tenta ser legal, se esvazia e sobe os BPM. E quanto mais a velocidade das batidas aumenta. Maior viagem, mais as mensagens são entendidas em câmera lenta. Nosso esporte predileto ainda é lotar os bares, esvaziar os lares. Mano, nós somos milhares de miseráveis na arquibancada se matando e os 22 milionários se divertindo em campo. Violência vicia soldado, eu sei bem. A guerra não é santa nem aqui nem em Jerusalém. É o Brasil da mistura, miscigenação. Quem não tem sangue de preto na veia deve ter na mão. Eu só peço a Deus. Então é isso, gente. A ideia aqui é lógico que é uma música
brinca com isso, tem muita gente que fica só pedindo a Deus, né? Mas é preciso fazer alguma coisa. E é isso que a gente propõe aqui com esse curso de formação, e estudarmos e entendermos melhor as nossas condições reais e a prática ativista. Certo? Algum comentário? Alguma coisa que queiram falar? E aí a gente vai encerrando. Acho que é isso aí, muito bom. E também acho que é bastante ilustrativo esse livro. Acho que eu recomendo que todos leiam. É bastante útil para a nossa formação, assim, principalmente né, nessa educação cortística que a gente tem hoje em dia, na visão da economia, né, que desmobiliza as pessoas, que, enfim, essa visão liberaloide aí que impera hoje em dia, acho que é buscar essa fundamentação de fato como é formada a nossa economia e em que base ela é formada é bastante importante. Legal. Certo, obrigado, Daniel, Robenildo e todos os demais que estiverem acompanhando aí essa formação.